Olá, eu sou a Carol Nogueira e esse é o Item Mais da CNN. O câncer de pulmão é o segundo tipo mais comum no mundo, atrás apenas do câncer de mama. Em 2020, foram diagnosticados mais de 2 milhões de novos casos da doença, segundo dados da Organização Mundial da Saúde. No Brasil, foram mais de 30 mil novos pacientes e um número semelhante de mortes, quase 29 mil. O Instituto Nacional do Câncer aponta que 85% das ocorrências estão relacionadas ao tabagismo, mas que o número de casos associados ao hábito de fumar vem caindo. Fatores ambientais, por outro lado, têm ganhado cada vez mais atenção. Após caírem por causa da pandemia de Covid-19, as emissões de poluentes no mundo estão voltando a crescer rapidamente. É o que mostra um novo relatório internacional sobre mudanças climáticas. Projeções apontam que países como China e Índia devem ultrapassar os níveis de poluição registrados antes da pandemia. A poluição do ar pode reduzir a expectativa de vida em mais de 2 anos. É mais do que o cigarro. Foi o que mostrou um estudo publicado pela Universidade de Chicago. É na Amazônia Legal que estão 8 cidades brasileiras que mais emitiram gases de efeito estufa, que são aqueles que contribuem para o aquecimento global. Esse foi um levantamento feito pelo Observatório do Clima. Esse levantamento que foi feito de 2000 a 2019 e leva em consideração a emissão de dióxido de carbono, de metano e também de óxido nitroso nos 5.570 municípios do país. Só São Paulo e Rio de Janeiro não estão na lista das cidades que fazem parte da Amazônia Legal. Estima-se que todos os anos, 300 mil pessoas morrem de câncer de pulmão causado pela exposição a partículas poluentes emitidas por veículos e pela queima de combustíveis fósseis. Na semana passada, a publicação dos resultados de um estudo em inglês sobre o tema apontou caminhos para compreender a relação entre a qualidade do ar e a doença. De acordo com o Instituto Francis Crick, as partículas poluentes causam a inflamação dos pulmões e ativam genes de câncer pré-existentes. A conclusão muda a forma como a ciência via o processo. Até aqui, a teoria era de que a poluição do ar desencadeasse mutações genéticas que levariam ao câncer. Para falar sobre essa nova descoberta, conversamos com o oncologista William Nassib Williams Jr., do Instituto Nacional do Câncer. Dr. William, muito obrigada por estar conosco no Item Mais. Bem-vindo. Obrigado, é um prazer. Doutor, de uma forma didática, como foi possível estabelecer essa relação entre o câncer de pulmão e poluição? Na verdade, essa é uma relação que a gente já conhece há bastante tempo e ela é muito apreciada quando a gente faz estudos epidemiológicos. Então, o que a gente começa a observar é que nas áreas onde você tem uma maior poluição, você vai ter um aumento da incidência ou do número de casos de câncer de pulmão. Então, você começa a fazer essa relação indireta. E depois você começa a ter estudos em laboratórios, por exemplo, que conseguem meio que replicar isso em modelos animais. Quer dizer, você expõe animais à poluição e você consegue entender que existe um dano nas células do pulmão e, eventualmente, isso pode levar a um aumento do número de casos de câncer de pulmão. Mas o que acontece com o organismo, doutor, diante da exposição a altos índices de concentração de poluentes? Como é que o organismo reage a ponto de desenvolver a doença? Nós tivemos agora dados bastante importantes apresentados no último Congresso Europeu, foram dados que foram produzidos por um grupo britânico, e o que eles mostraram é que a poluição consegue causar uma mutação em alguns genes que são importantes para o desenvolvimento do câncer de pulmão. Então, esta poluição causa um dano em moléculas dentro da célula, e estas moléculas são moléculas que são muito importantes para que uma célula normal se transforme numa célula de câncer. Inclusive, são moléculas para as quais a gente até tem medicações que a gente usa quando a gente tem um câncer estabelecido e a gente quer bloquear o crescimento desse câncer. Isso nunca tinha sido demonstrado antes, e esse estudo britânico justamente fez essa relação de como a poluição pode alterar essas moléculas, causar esses tipos de câncer de pulmão específicos, que muitas vezes acontecem em pessoas que nunca fumaram, e inclusive quando isso acontece, a gente até tem uma opção de tratamento que vai diretamente bloquear essa molécula alterada. E esse processo que o senhor descreve para a gente é semelhante ao processo daqueles pacientes fumantes que desenvolvem a doença?
Ele é semelhante, mas a diferença que a gente encontra aqui é que as moléculas que são alteradas pela poluição parecem ser um pouco diferentes das moléculas que são alteradas pelas pessoas que fumam. Então, uma dessas moléculas é chamada de EGFR, é o gene chamado EGFR, ele muito comumente é alterado no câncer de pulmão em quem nunca fumou. E a gente acredita que muitos dos cânceres de pulmão em quem nunca fumou vêm em decorrência da poluição. E o que foi demonstrado é que as partículas de poluição conseguem fazer alterações nessa molécula de EGFR e estas não são alterações que geralmente a gente encontra em quem fumou cigarro. Então existe uma diferença aí muito importante porque inclusive impacta na escolha do tratamento quando esse câncer se desenvolve. Ou seja, a depender da causa, da origem da doença, o tratamento pode mudar. Exatamente. Hoje em dia a gente faz o que a gente chama de perfil molecular. Quando aparece um paciente com câncer de pulmão, a gente estuda todas as moléculas deste câncer de pulmão para entender qual molécula está alterada e fazer a escolha do medicamento adequado. E o que os estudos agora vêm mostrando é que, a depender da causa do câncer de pulmão, as moléculas que se alteram são diferentes e, por isso, as escolhas de tratamento vão ser diferentes também. Para além do tabagismo e da poluição, quais são as outras causas do câncer de pulmão, doutor? Olha, a gente sempre acaba esquecendo do tabagismo passivo, que é aquela pessoa que se expõe à fumaça do cigarro, mas que não é o fumante ativo. Então, pessoas que convivem, por exemplo, com fumantes dentro do mesmo ambiente, seja de casa ou de trabalho. Agora, menos comumente no trabalho, porque hoje em dia não se fuma mais em ambientes públicos por causa das leis brasileiras, que foram muito eficazes, inclusive, em diminuir o número de câncer de pulmão ao longo das últimas décadas. Além disso, nós temos também alterações no pulmão que podem decorrer de radiação natural que vem da Terra. Existe um gás radioativo chamado gás radônio e esse gás ele pode causar danos para o pulmão também. Isso é muito bem estabelecido nos países do hemisfério norte, porque a gente tem muita casa que tem porão subterrâneo, então inclusive se mede a quantidade desse gás que vem naturalmente da Terra nesses porões para saber se a casa é habitável ou não. Mas em algumas regiões do Brasil, por exemplo em Minas Gerais, a gente tem algumas regiões onde existe uma abundância desse tipo de gás. Isso também já foi associado ao aumento da incidência de câncer de pulmão. E a gente tem também uma pequena parcela de câncer de pulmão que pode ter alguma relação familiar ou genética. Não é o câncer mais comum familiar, quer dizer, a gente tem outros cânceres que têm uma história familiar rica e que a pessoa aí se encontra com um risco mais aumentado de desenvolver o câncer, mas o câncer de pulmão ele traz um pouquinho disso também. Então, pessoas que têm muitos casos de câncer de pulmão na família também têm um risco um pouquinho maior de desenvolver o câncer de pulmão. Dr. William, foi um prazer conversar com o senhor aqui no Item Mais. Obrigada pelos esclarecimentos e até uma próxima. Eu que agradeço. Muito obrigado. O número de casos de câncer no mundo aumentou 26% entre os anos de 2010 e 2019. A conclusão é do relatório Peso Global do Câncer, publicado em dezembro do ano passado. De acordo com o Instituto Nacional de Câncer, em países em desenvolvimento, como o Brasil, esses casos estão cada vez mais associados a índices socioeconômicos e à urbanização. E a poluição do ar é um problema crônico das grandes cidades. 97% da população mundial vive em cidades onde a poluição do ar está em níveis acima do recomendado pela Organização Mundial da Saúde. O estudo alerta ainda que a poluição do ar tem sido negligenciada como problema de saúde pública e que os recursos que os países têm investido para resolver a questão, esses recursos são insuficientes. Um estudo recente da Universidade de São Paulo reforça a relação entre a qualidade do ar e o desenvolvimento de câncer entre a população. A pesquisa realizada em 1.840 cidades brasileiras apontou que um pequeno aumento da presença de poluentes fósseis no ar foi suficiente para elevar em 16% a incidência geral de casos de câncer. Sobre isso, conversamos com Marcos André Costa. Ele é médico oncologista do Centro Especializado em Oncologia do Hospital Alemão Oswaldo Cruz. Doutor Marcos, um prazer lhe receber aqui no Item Mais. Bem-vindo. Olá, Carol, tudo bem? Muito obrigado pelo convite. Fico à disposição para o que vocês precisarem. Vamos começar nossa conversa falando sobre esse estudo da Universidade de São Paulo que traz essa associação entre a má qualidade do ar e a incidência de câncer. Como foi desenvolvida essa pesquisa e o que ela trouxe de novidade com relação a esse tema? Excelente.
Esse não é um tema novo, tá, Carol? Então, esse é um assunto que a gente já sabe já há aproximadamente uma década, tanto que em 2013, a IARC, junto com a RU, reconheceram a poluição atmosférica como um fator causal para algumas neoplasias, principalmente pulmão, pela inalação de micropartículas extremamente pequenas. Isso, a gente está falando de partículas do tamanho de 1 micrômetro. Isso é uma unidade de medida bastante reduzida pelo Sistema Internacional de Unidades. Então, só para vocês terem uma dimensão do tamanho disso, da proporção que a gente está falando, é a milésima parte de 1 milímetro. Isso vai diretamente, depois de inalado, vai para a intimidade dos alvéolos e lá se deposita, causando um processo inflamatório crônico. E a analogia para o resto do corpo é a mesma. Gera um processo inflamatório em qualquer parte do corpo. Isso gera um risco a médio e longo prazo de desenvolvimento de câncer. Esse estudo da USP traz exatamente isso. Então, a inalação desses elementos particulados causa um aumento desse risco de neoplasia pulmonar, mas não só neoplasia pulmonar também, a gente já sabe isso, até cânceres de bexiga, porque cai no sangue, ganha circulação sistêmica, isso tudo em via final é filtrada pelo rim, que se deposita na bexiga e lá fica gerando esse processo inflamatório crônico e também outras causas, como a gente já sabe também, de doenças pulmonares como asma, entre outras doenças inflamatórias, até doenças cardiovasculares. Na primeira parte desse episódio, trazíamos essa associação entre a poluição, mas ela ficava restrita ao câncer de pulmão. Por que podemos ampliá-la? Exatamente por isso, porque uma vez inalado, esse elemento particulado minúsculo, que a gente está falando desse tamanho, dessa unidade de tamanho, menores do que PM 2,5, ou seja, a gente está falando de dimensões de micrômetros. Então, a gente está falando realmente de algo minúsculo, muito reduzido, a milionésima parte do metro. Então, isso é de uma dimensão realmente absolutamente reduzida. E uma vez inalado, isso sai nas descargas, nas queimadas, nos elementos particulados das grandes cidades que ficam em suspensão, e a gente acaba inalando isso, e isso vai para o alvéolo, acaba caindo na circulação, e aí circulação sistêmica, e isso vai para todas as partes do corpo, aumentando, inflamando, onde quer que essa partícula se instale. Então esse é um ponto bastante crítico dessas pesquisas que têm saído e que mais recentemente teve o Dr. Charles Swinton na ESMO trazendo um grande estudo e apresentando esse grande estudo há poucos dias no Congresso Europeu de Oncologia. O Dr. Charles Swinton é uma figura proeminente dentro da nossa especialidade da oncologia, trabalha no Francis Crick Institute em Londres e é um cara muito conhecido por suas pesquisas de grande impacto no dia a dia da oncologia. Isso tem impacto direto na forma como a gente, é mais um tijolinho, nessa forma como a gente vê a poluição atmosférica como um fator causal, que já foi ratificado, digo novamente, não há 1 ano nem 2, mas há quase uma década, pela RU, né, a Organização Mundial de Saúde, pela IARC, que é uma associação internacional para estudo de risco de câncer, como um fator diretamente causal para a elevação do risco de câncer de pulmão e até de outras neoplasias, como de bexiga, como eu acabei falando. Em que medida é possível atribuir o aumento de casos de câncer ao aumento da concentração de poluentes? Portanto, um país que está em desenvolvimento necessariamente terá um maior número de casos da doença? Esse é um excelente ponto, Carol, pelo seguinte, a gente sabe já há muitos anos que o Sudeste Asiático, países ali do Sudeste Asiático, a própria China, que estão vivendo um processo de desenvolvimento, de industrialização muito acelerado nos últimos 40 anos, esses sítios, essas localidades têm experimentado níveis absurdamente altos de câncer em indivíduos não tabagistas, sem história de exposição ao tabaco. O cigarro hoje tem mais de 3 mil substâncias tóxicas, uma parte delas oncogênicas, ou seja, de desenvolvimento de câncer, e isso é respondido também em função do second-hand smoke, que é aquele tabagismo passivo, e outros fatores. E aí impacta brutalmente a poluição atmosférica, que a gente tem testemunhado nesses últimos 40 anos, toda a revolução da industrialização, desenvolvimento chinês, Taiwan, Vietnã, aquela região exporta muita informação para a gente de como a poluição atmosférica tem impactado nesse risco de desenvolvimento de câncer em indivíduos que não fumam. E esse é um ponto importante, já que tem acometido indivíduos não tão velhos. Então, a exposição crônica ao tabaco tem impactado e levado ao câncer de pulmão em indivíduos na faixa dos 60, 55, 60, 65 anos, 70 historicamente, mas a gente tem visto, por conta da poluição atmosférica, uma queda em muitos anos nessa mediana de idade. Então, a gente tem visto indivíduos nessas localidades, na casa dos 40, até um pouco menos, até desenvolvendo câncer e mesmo sendo indivíduos não tabagistas. Então, é um ponto dramático da história da civilização, né? Quando olhamos para o Brasil, o senhor traz aqui a pesquisa da Universidade de São Paulo, que
trouxe registros de mais de 1.800 cidades. A incidência dos casos da doença está diretamente relacionada a essa concentração de poluentes? Sim, a gente vê que localidades mais poluídas, digamos assim, eles concentram mais elementos particulados, elementos sulfurados. Então, quando a gente fala em poluição atmosférica, isso pode ter várias origens, desde a descarga do carro até queimadas para lavoura, para plantação. Em São Paulo tem a queimada da cana, mas são múltiplas, queimada, derrubada de árvores, desmatamento ilegal, queimadas. Isso tudo faz a poluição atmosférica aumentar, a concentração de elementos particulados, a queima de combustíveis fósseis, joga em suspensão uma quantidade muito grande desses elementos particulados em suspensão, que mal são vistos, mas que vão para a intimidade do alvéolo. Então, não só esse estudo, mas também o estudo do Dr. Charles Swain, que foi apresentado no Congresso Europeu, que eu disse agora há pouco, são 2 estudos trazendo mais informações, mais um tijolinho para esse entendimento de uma informação que não é nova, digo de novo, mas que reforça o papel da poluição atmosférica e esse agente como sendo um agente carcinogênico para o desenvolvimento de câncer em indivíduos não tabagistas. Doutor, para encerrarmos, estamos falando de poluição. É algo difícil para, no nosso dia a dia, controlarmos. Afinal, está aí, está no ar. Há uma concentração de poluentes na cidade em que estamos. Como é possível falarmos em prevenção? É possível? Bom, essa é também mais um desafio, pelo seguinte, as pessoas são seres sociais, a gente convive, transita dentro dos nossos carros, no lazer, a gente acaba se expondo a esses elementos particulados que estão, mesmo numa via mais movimentada. Então, a recomendação que se pode fazer é, na tentativa de baixar esse índice que já é alarmante, hoje nos Estados Unidos, nessa última década, se estima que mais de 100 mil pessoas morreram em função de problemas ligados aí à poluição atmosférica, com custo de bilhões de dólares para a sociedade americana. Esses dados americanos são mais robustos, mais fechados, mais redondos, a gente conhece bem essas informações. Brasil, ainda temos muita fragilidade na qualidade, na quantidade até desses dados, mas uma recomendação que se pode fazer é evitar a atividade física em ambientes muito concentrados de veículos, de caminhões. Quando você percebe que o ar não está muito de boa qualidade, então evitar fazer atividade física em dias mais quentes, principalmente nessas regiões mais poluídas, em vias principais de avenidas. Isso realmente é algo deletério, porque você imagina que o indivíduo vai estar inalando todos aqueles elementos sulfurados, produtos da queima de combustíveis fósseis diretamente, né? E a máscara não protege pela dimensão que eu já citei anteriormente. Então, não fumar também ajuda bastante, porque você imagina, o indivíduo já fuma, faz atividade física num ambiente exposto, poluído, carregado, como esse que a gente conhece dos grandes centros urbanos brasileiros. Realmente acaba sendo uma bomba inflamatória para o pulmão. Em alguns pulmões, isso acaba não sendo possível, esse manejo a médio e longo prazo. Esse processo inflamatório se instala e, de fato, inflamação crônica é um risco para câncer, seja a etiologia viral, seja a etiologia de cigarro, de bebida, de vírus, de alimentos altamente inflamatórios. E agora, nos últimos anos, a gente tem visto que poluição atmosférica também é mais um agente que a gente precisa ficar atento como um fator causal para câncer de pulmão, e aí, em particular, em indivíduos não tabagistas, jovens, o que só aumenta ainda mais a dramaticidade e o burden, né, a explosão desses casos, a gente vai possivelmente ver nos próximos anos, com impactos financeiros para as sociedades onde isso acontecer. Ou seja, prevenção ao câncer, qualquer que seja o tipo, se dá de que forma? De uma forma geral, alimentação regrada, se hidratar bastante, evitar os elementos agressivos, os elementos causais, né? Então, ter uma vida regrada com uma alimentação rica em frutas, verduras, legumes, boa noite de sono reparador, evitar etilismo, em excesso, tabagismo, fazer os preventivos, né? Homens, mulheres, fazerem seus preventivos anuais rotineiros. Então, isso é muito importante para as pessoas que, uma vez identificando uma neoplasia, se identifica precocemente e, uma vez instalada, se faz um tratamento mais apropriado dessa forma. Então, tumores menores têm uma chance maior de cura. Dr. Marcos, muito obrigada por dispor de um tempo aqui conosco, por essas orientações e esclarecimentos. Até uma próxima e um grande abraço. Eu agradeço muito o convite, a cortesia do convite e fico à disposição para o que precisarem. E assim nos despedimos por hoje. Amanhã estamos de volta com outro assunto. Até lá! Com a minha apresentação, Carol Nogueira, este podcast foi produzido pela Maremoto para a CNN Brasil. Roteiro e pesquisa, Lucas Scherer. Revisão editorial Maremoto, Amanda Mira. Pauta e produção, Danilo Santana e Cecília Fernandes. Edição e sonorização, Luan Alencar. Coordenação geral,
Paula Weinberg e Felipe Gomes. Coordenação de produto, Verônica Schneider. Coordenação editorial, Diego Toledo. Você também pode ouvir o Item Mais no site da CNN Brasil. E aproveite para conhecer os nossos outros programas em áudio. Acesse cnnbrasil.com.br/podcasts.